Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tô Brisando das minhas observações da minha conta, né? Então eu queria falar hoje como os comunistas dominaram todas as correntes ideológicas, como eles fizeram isso, e eu vou responder aqui basicamente citando a Guerra Fria. Mas nós temos que entender o contexto, voltando no passado, entendendo que o socialismo é uma instituição muito antiga, como dizia até mesmo Hitler. Nós sabemos que o primeiro e o segundo Reich era socialista e remoto desde os tempos de Roma, né? Então, quando Karl Marx faz aquela crítica, ele pega ali, ele apenas faz uma refinação para o comunismo, né? Ou o comunismo utópico, para quem não sabe, o utópico é com aquele de objetivo apenas de chegar ao socialismo, né? Ele não tem como objetivo de chegar ao comunismo. É por isso que Marx dizia que era utópico, né? Que ele mesmo admitia que é insustentável um modelo desse de Estado controlado forte, assim como foi na Guerra Fria, né? E nós sabemos que na URSS eles tinham uma tática de infiltração, principalmente por parte de Lenin, a tática das tesouras, né? De uma oposição falsa, controlando a outra oposição, tipo PSDB e PT aqui no Brasil. E o que sucedeu antes também com a esquerda, né? Então, o que aconteceu aqui no Brasil desde 1930, né? O PCB se instalou aqui, Partido Comunista, e vem filtrando ideias marxistas, né, nas ideologias, tudo mais, influenciando pessoas. E isso se consolidou principalmente na Quarta Internacional Socialista, onde eles se definiram em uma tática chamada entrismo, que era para se infiltrar em partidos de direita, principalmente no conservadorismo, por meio da criação do neoconservadorismo, que foi criado por trotskistas, comunistas, né? Assim como denuncia Francis Fukuyama, denuncia vários outros atores como Murray Rothbauer, né? Tem várias fontes aí, só você colocar no Google neoconservadorismo, Francis Fukuyama, que foi o economista de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, foi de vários outros, e ele diz com todas as palavras que neoconservadorismo é comunismo, né? Ou seja, o que eles fizeram é introduzir ideologias marxistas ali no conservadorismo e fizeram a subversão comunista, trazendo o conservadorismo para a esquerda, transformando o conservadorismo em ideologia, né? Ideológico. Nós sabemos que o conservadorismo jamais foi isso. Já no liberalismo, eles se infiltraram por meio do multiculturalismo e do coletivismo na economia. O próprio Hayek, né, ele coletivizou a regulação, dizendo no seu livro O Caminho da Servidão, aquela ideia de Estado mínimo, né? Ele dizia que regulação deveria ser igual para todas as empresas. E também ele dizia que deveria haver um banco central para fim social. Tanto que o próprio Milton Friedman, antes disso, né, antes de Hayek vir com a ascensão ali do Ronald Reagan, nós temos a Escola de Chicago, que foi fundada por Rockefeller, né, que vem com as ideias socialistas de Alexander Houston, do ordoliberalismo, né, com a mesma doutrina do Banco Central, distribuição de renda, imposto de renda, né? Nós sabemos que o Bolsa Família é freudiano, porque ele é uma adaptação social-democracia depois de 29. Nós temos que entender esse contexto também. Então, principalmente ali na década de 60 e 70, nós temos a ascensão realmente da esquerda liberal americana, que se espalhou por todo mundo, tanto que lá é reconhecido como o lugar certo, como de esquerda, né? Só que Paulo Guedes aqui no Brasil é de direita, assim como o PSDB. Então, nós vemos que essa dualidade ela persiste e continua, né? Tanto que o Milton Friedman, na crise de 29, dizia que o erro do Fed foi não imprimir mais dinheiro para impedir que a crise acontecesse. Ou seja, o cara estava apoiando que a moeda deveria ser um câmbio controlado monopolista por uma só empresa, né? E não um livre mercado, não uma livre concorrência de moedas, e principalmente o não intervencionismo, né? Mas sim um intervencionismo keynesiano, praticamente isso, imprimir dinheiro. E é o que está acontecendo hoje, nós vemos com o dólar aí, com o Paulo Guedes comemorando a alta do dólar, porque quanto mais o dólar aumenta, mais você tem que imprimir dinheiro para manter o mesmo volume de preço das coisas, a precificação, e também para pagar os impostos, para pagar os encargos do governo, né? Você tem que imprimir mais, já que a moeda passa a valer menos. Então nós vemos que essa adaptação levou tudo à esquerda, principalmente ao estado de bem-estar social.
E assim os comunistas conseguiram se infiltrar em todas as correntes ideológicas, né? Também nós sabemos que por meio do gramscismo, né, guerra cultural, tudo mais, que é uma tática neoconservadora, né? Foi eles que criaram o termo guerra cultural e toda o seu esquematizado, né? Esquematização. Também temos o trotskismo, temos o stalinismo, bolchevismo, né? O menchevismo, que está no socialismo fabiano. Então, por meio de várias táticas e vertentes, eles entraram ali e fomentaram aquela falsa oposição das tesouras, né? Que não importa qual partido vença, vai ser sempre uma esquerda moderada ou uma esquerda radical, né? Tipo, o PT radical, o PSDB mais moderado, o socialismo mais light, né? Como diria o Bolsonaro, a China é um socialismo mais light. Então é isso, pessoal. Quanto às outras vertentes, nacionalismo, nós sabemos que antigamente aqueles reinos que eram de direita, né? Eles passaram a ser eles passaram a ser de esquerda, subverteu durante a história, por causa que quem defendia mais Estado, como a direita, né? Que era reconhecida como os reinos, passou a defender menos Estado. E a esquerda passou a defender mais Estado, né? E Hitler, naquela época ali do nacional, socialismo, nós já sabemos que era uma época na qual a direita já defendia menos Estado e a esquerda defendia mais Estado. Então, enfim, esse é outro papo para talvez outro vídeo, tá? Mas, em suma, o nacionalismo que ele traz um Estado forte, corporativista nacional. Por isso que, principalmente na época de hoje, nós podemos ver que não pode ser a solução. Porque nós sabemos que o corporativismo ele é um conluio, né, socialista entre empresas, são concessões, né, tanto que são financiadas pelo Estado, e eles próprios dão parte dos lucros deles, como é na Vale do Rio Doce, por exemplo, na qual em 2013, se eu não me engano, a Dilma trocou a vice-presidência. Então, que empresa privada é essa que o Estado pode interromper e trocar quem quiser, né? Bom, pessoal, é só isso. O vídeo. Muito obrigado por assistir. E deixa o like aí se gostou. Abraços.